Começa agora na Novo Tempo, a Bíblia ao ponto. Muito bem, sempre de volta com você em mais um momento especial de estudarmos aqui a palavra do nosso Deus. Você sabe que a Bíblia ao ponto é um programa super especial que tem acontecido excepcionalmente aqui na nossa programação, na sua rádio Novo Tempo de Belém, frequência 106,3 FM. E não estou sozinha, estou com o pastor Wellington Almeida, que sempre está conosco aqui participando e trazendo um pouquinho da luz da palavra de Deus. A Bíblia direto ao ponto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Aline, que bom dia a todos, que alegria poder estarmos juntos aqui para fecharmos aquele tema que começamos na semana passada, né? Apresentamos um problema, hoje estamos trazendo uma solução. Verdade. E nós vamos aqui deixar uma pergunta para você já no início da nossa programação, para você responder. Nós precisamos guardar a lei para ser salvo? Existe uma condição aí especial para a salvação? A lei que a gente está falando é que nós já estudamos aqui. Estamos falando sobre os 10 mandamentos. Fica a dúvida aí, fica quietinho, mas fica prestando atenção e vai respondendo. Fica quietinho não, fica interagindo com a gente e responde aqui para a gente no WhatsApp, 91 80 10 17 76. Pastor, seja muito bem-vindo. Ok, vamos orar então para começarmos? Vamos. Bom Deus e Pai, graças nós te damos por esse encontro mais uma vez. Que a Bíblia ao ponto nos leve à compreensão da tua vontade e do plano da salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, Lineker, eu estou entendendo que o tema de hoje ele é muito importante, viu? Verdade, eu fiquei curiosa com a deixa da semana passada. O Romanos, ele apresenta assim uma espécie de síntese da problemática do grande conflito. Romanos 5,19. Você pode ler para a gente? Sim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Percebem? Aqui nós percebemos a origem do pecado, um homem, claro que o sentido aqui é genérico, Adão e Eva pecaram, e por conta deles nós nos tornamos infectados, vamos dizer assim, por esse problema do pecado. Aí você podia dizer assim, mas puxa, o que é que tinha a ver com o pecado? Eu não escolhi pecar, Exatamente, você não escolheu pecar, mas também você não tem culpa da salvação que o Senhor te oferece. É mais ou menos assim. Por um homem o pecado veio, mas por um homem veio a salvação. Eu e você parece que não temos muito a ver com esse processo aí, a princípio. O pecado foi originado por causa da desobediência, a salvação é oferecida por causa da obediência. Veja, onde é que eu estou aqui? Aqui estão nossos pais, Adão e Eva. Aqui está Jesus. O problema do pecado original implica em entender que a origem do pecado na Terra, com os nossos primeiros pais, encontra a solução em Cristo, a sua morte e seu sacrifício. Nós herdamos o pecado, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Então, entre Adão e Jesus, nós existimos. Dentro desse percurso, nós nascemos doentes. E por causa da doença nós cometemos erros e pecados. Então, é muito mais do que o pecado que eu cometo. Nós estamos falando aqui de uma natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela penetrou na humanidade através de Adão e Eva. E a natureza divina penetra na minha vida e na vida da humanidade através de Jesus. Ou seja, é problema e remédio, é doença e solução. Então, assim como por um homem veio um problema danado, o pecado, assim, por outro homem, veio uma solução danada, a salvação. Entendeu? É importante entender isso, porque nesse processo eu entro apenas como escolher a quem eu vou servir. Eu continuo pecando, mas eu sei que existe um Salvador que pode me livrar do pecado. E alguns precisam entender isso, porque senão resta só o pecado, e não resta a ação da graça. A ação da graça é exatamente olhar para Jesus e saber entender que ele morreu por mim, eu, pecador. A sua morte me liberta do poder do pecado. Então a sua entrega, o seu sacrifício, ele provê para mim uma solução de culpa, entendeu? Interessante isso aqui. Agora a solução divina para o pecado, ela fica bem clara quando nós lemos também o versículo 8 de Romanos. Quer ver? Volta um pouquinho. Você leu 19, Romanos 5, 19, agora lê o versículo 8 de Romanos. Cristo morreu por nós, mesmo sendo pecadores. Então, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou seja, o que dá a entender nesse texto é que não houve uma negociação do tipo assim, olha, tu para de pecar que eu vou morrer por ti. Não foi isso.
Ele disse assim, eu vou morrer por ti, eu espero que você deixe de pecar. Então, não é uma troca, um acordo. Ele morreu por nós, ele nem perguntou se tu ia aceitar. Imagine aquele remédio que está na farmácia, que você só tem conhecimento quando vai no médico. Você nunca sabia nem que existia esse remédio. Você vai no médico, está doente, vai no médico, o médico prescreve para você um remédio X. A partir daquela prescrição, você passa a saber que existe um remédio. Ok? A salvação não é imposta. Não é. Ela é prescrita. Eu escolho. Você quer ir no médico? É uma escolha. Você quer tomar um remédio? É outra escolha. Você vai à farmácia? É outra escolha. Você compra um remédio? É outra escolha. Em casa você toma? É outra escolha. Porque você pode estar com um remédio em casa. Muitos estão com a Bíblia em casa, têm conhecimento de Jesus em casa, mas não vivem a experiência de viver como ele viveu. Ou seja, tem conhecimento da verdade, mas não vive a verdade. Jesus, ele apresenta para nós uma solução. E, usando a metáfora da farmácia, a solução está na farmácia. A solução está em Cristo. Se você for a ele e recebê-lo, você tem a cura para a tua alma. Se você for à farmácia e comprar o remédio, provavelmente você vai ficar curada da enfermidade. Então, é problema e solução, mas o quanto à solução, ela existe. Desde que o laboratório fabricou o remédio, a solução está pronta. Mas ela só vai ter efeito na sua vida se você absorvê-la. Assim é Cristo. Cristo está aí, ele morreu por todos. Antes mesmo de você ter conhecimento dele. Sendo ainda pecador, ele morreu, ele se prontificou a morrer por mim. Agora, eu preciso aceitar esse assunto. Eu preciso aceitar esse sacrifício, essa dádiva. Uma Entendeu? escolha de um dia ou de todo dia? A cada dia. Cada dia precisa ser renovado isso aí. A prescrição é diária. Porque, veja, usando de novo a metáfora do remédio. Se a prescrição é para você tomar todos os dias, 3 vezes ao dia, e você só toma um dia e esquece o resto, você compromete a saúde e a restauração da tua enfermidade. Então, Cristo ele está ali para atender a nossa demanda sempre, diariamente. A busca dele deve ser constante, diária. E a dependência dele também deve ser constante e diária. Ok, pastor. Vamos para o papel de Cristo na redenção. Eu vou usar alguns tópicos aqui para preparar o ouvinte. É assim. Eu comecei com o problema e a solução, que é Cristo. Agora eu vou falar o papel de Cristo na redenção. E isso vamos para 2 Coríntios 5:21. Quer ver? Você lê aí para a gente. Aquele que não conheceu o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Cristo. Olha só. É bem aí que você entende. Adão e Eva conheceu o pecado e decidiu desobedecer a Deus. Foi livre escolha. Jesus vem e não vive no pecado. Ou seja, a vida santa de Jesus é uma evidência de que teria sido possível Adão e Eva, caso permanecessem fiéis, viverem uma vida sem pecado. Eu diria o seguinte, Jesus veio contar para nós a história de Adão e Eva, como teria sido se eles não pecassem. Interessante. Entendeu? É assim, é relação com Deus. É relação com Deus. Então, ele passou a ser a referência, Adão e Eva se tornou uma referência do pecado, tanto quanto Jesus passou a ser a referência da salvação. Ou do tipo assim, de uma vida sem pecado. Ele não veio provar que eu, na condição de pecador, posso viver sem pecar. Isso aqui é muito importante. Ele veio provar que Adão e Eva poderiam não ter entrado na situação de pecado. Entendeu? É duas coisas. O pecado original, que é o caso de Adão e Eva, e a consequência do pecado, que é o nosso caso. Nós herdamos o pecado. Nós estamos numa natureza pecaminosa. Aí você diz assim, mas a gente peca porque a gente já nasceu doente? Não. A gente peca porque escolhe. Porque o conhecimento que nós temos hoje da verdade, ela deve nos impedir de uma vida em pecado, não de uma natureza pecaminosa. A natureza precisa ser libertada e vai ser quando Jesus voltar. O corpo mortal será revestido da imortalidade. Isso aqui é uma outra história que se consuma no final do tempo. Até que Cristo venha, eu vou ter minha natureza pecaminosa. Agora, viver na prática do pecado é um outro conceito. Vive na prática do pecado quem não conhece a Deus. Mas isso não torna ele santo por natureza, porque a nossa natureza não é santa, é pecaminosa. A nossa tendência natural para o pecado. Uma coisa é natureza pecaminosa, outra coisa são atos pecaminosos.
E os atos pecaminosos é uma rebeldia com relação à vontade de Deus. Ele diz assim, não matarás, eu vou lá e mato um cara. Não adulterarás, eu vou lá e saio com uma outra pessoa. Então, isso é um ato de rebeldia. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Não coma dessa árvore, ele foi lá e comeu. Então, essa rebelião, ela promoveu todo esse movimento do pecado. E Jesus vem e diz assim, olha, para esse problema tem uma solução. Se porventura do pecado, nós vamos já ver aqui a solução. Se porventura nós pecarmos, ele pode nos dar a liberdade e o perdão. Essa é a graça da salvação, entendeu? O remédio que ele solucionou. Agora, há condições para isso, a gente vai ver isso agora. Então vamos lá. O papel de Cristo na redenção, ele se fez pecado por nós, ou seja, ele tomou a nossa culpa. Por isso que ele morreu no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Tá, e por que você está viva? Dom gratuito. Dom gratuito de Deus. Por que nós não morremos de bate-pronto? Eu pequei, puf, morri. Porque antes mesmo de eu pecar, Deus havia provido um plano de salvação que pudesse apontar para ele como a solução do problema do pecado, já que a culpa não foi sua. Entendeu? Ele redime a gente de uma culpa herdada e perdoa a gente de uma culpa escolhida. Entendeu? A herdade é assim, tu já nasceu doente, não há o que fazer. Eu também já nasci doente, tá tudo certo, embora esteja errado. Já nasci doente. Agora, daí eu pecar, cometer atos pecaminosos é uma escolha. Não é, eu nasci torto, vou morrer torto. Não. Você nasceu pecador, mas você pode viver uma vida santa diante de Deus. No sentido de santidade aqui... Santificação. Santificação, uma experiência de conhecer a verdade que liberta. Em que sentido é santidade? Bom, quando eu conheço a verdade e passo a viver essa verdade, nesse aspecto eu me santifiquei. Não é uma vida da santidade com a auréola na cabeça, tá? Sabe aquela história... que eu não quero entrar nessa questão, é falar do seguinte, santidade é uma vida de compromisso com a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, à medida que você conhece a verdade, você vive uma experiência de santidade, desde que esteja comprometido com ela. Senão, não há mudança de vida. Eu precisaria de mais tempo para hoje, mas eu vou avançar rapidinho aqui. Verdade, a santificação é outro tema excelente. Vamos anotar esse tema para um dia especial aqui. Podemos trabalhar esse tema. A vida do cristão e a luta contra o pecado. Olha só, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque é um texto relativamente longo, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando. É Gálatas 5, 16 e diante. Olha só, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui você vai ver como é que acontece essa luta do ser humano com relação à sua natureza pecaminosa. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha essa pegada aqui. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o pecado, o desejo carnal. Quando eu ando no Espírito, eu não tenho força para satisfazer a carne. Agora, sem o Espírito, eu vou só para a carne. Não sobrou outra coisa. Então, isso aqui é uma vida de experiência de santidade. Eu começo a viver uma experiência de compromisso com Deus e vivo em santidade. Você casou, você passou a ter uma experiência de compromisso com o teu esposo. Aí você vive em santidade. Não namora mais com outra pessoa, não sai mais com outra pessoa, porque você assumiu um compromisso de santidade em relação ao matrimônio. Assim é a vida com Cristo. Você aceitou a Cristo, espera-se que você viva em santidade em relação a esse relacionamento. Afinal de contas, você vai sair com quem? Com Cristo. Então não se sai com mais ninguém. Então, esse compromisso de fidelidade envolve um compromisso com a verdade. Por isso que quem anda no Espírito, quem está casado com Cristo, jamais satisfará o desejo da carne, jamais vai desejar andar com o inimigo dele. Olha o texto como ele continua. Porque a carne, aí vem a luta, milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vamos já entrar na lei e na enquete aqui. Tu quer lembrar a enquete? Sim, a enquete vai justamente fazer essa pergunta. Nós precisamos guardar a lei para ser salvo? Nós entendemos que o salário do pecado é morte, já entendemos também sobre o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus para salvar a humanidade, mas onde entra a lei nesse processo de salvação? É preciso guardar a lei? Essa é a nossa enquete de hoje. Pronto, guarda aí que eu vou, no finalzinho eu respondo. Agora, preste atenção nesse texto. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Interessante. A lei serve para quê? A lei serve para apontar o pecado. Nós já aprendemos isso numa outra lição aqui que eu estudei com vocês aqui na rádio. Pecado é a transgressão da lei. Então,
Guarde isso, que isso vai ajudar a gente a fechar o assunto daqui a pouco. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, calúnia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Aqui está a natureza pecaminosa em foco. Bebedice, inveja, porfia, enfim, todo esse descritivo. Aí vem o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha, tudo oposto. Uma coisa é o fruto da carne, outra coisa é o fruto do Espírito. Então é uma vida nova. Quem vive no Espírito vive uma experiência de nova vida. Os que são de Cristo Jesus, diz o versículo 24, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Interessante como você mortifica. É aquela coisa, desculpa voltar esse exemplo do casamento. Você casou, está tudo muito bem com o teu marido, e tu crucifica o desejo de sair com outro homem. Desculpa comparar, só para você entender, entendeu? Você crucifica o desejo. Eu crucifico o desejo de sair com outra mulher. Por quê? Porque eu me casei com a minha esposa e pelo exercício da fidelidade a ela, eu me mantenho santo nesse relacionamento. Isso é crucificar. Por isso que a gente precisa entender que uma coisa eu não escolhi, a natureza pecaminosa. Outra coisa eu posso escolher, pecar. Pecado. Ou não pecar, se optar pela obediência a Deus. Ok? Se vivemos no Espírito, olha que texto legal esse aqui. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não faz sentido eu ter aceito Jesus e andar com as obras da carne. Não faz sentido, é uma contradição. É como se eu tivesse aceito a luz na minha vida e opto por andar em trevas. Então, para que eu aceitei a luz? Nem combina. Não combina, ela não combina. Bom, vamos avançar aqui. Qual é a vitória sobre o pecado? Qual é a garantia que nós temos de que vamos vencer o pecado? Leia aí 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Matou aquela história. A carne é fraca. Veja, pode até ser fraca, mas o pecado, a tentação, sempre será mais fraca do que a carne. Ou seja, Deus permite, isso é a graça, Ele permite a tentação até na medida que você pode suportar. Não vem coisa pior, porque eu era fraco demais, a tentação era forte demais. Não. Isso aqui é desculpa para quem entrou na situação de pecado. Porque a garantia bíblica é de que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso aqui é muito sério, Aline. Veja, primeiro que está apontando para a fidelidade de Deus e diz assim, Ele não permitirá que você seja tentado além das tuas forças. E pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Ou seja, Ele ainda deixa uma porta de saída, uma porta de escape. Isso significa dizer que perante o juízo, Ele vai dizer assim, você só pecou porque você quis. Mais uma vez a escolha. Mais uma vez a escolha. Eu permiti. E olha, não sei se tu prestou atenção, mas eu deixei uma porta aberta para você fugir. Interessante isso aqui. Por isso que isso fortalece mais ainda a ideia de que o pecado, ele não é apenas, foi minha mãe, a culpa é da minha mãe, ela pecou, eu nasci pecador. Não, isso é natureza pecaminosa. Isso aí é culpa nem da mãe nem do pai, é de Adão e Eva, nós herdamos dele. Agora, o pecado que eu cometi por conta da natureza pecaminosa, a atribuição é minha, não posso delegar a outro, foi uma escolha minha. Tiago 4,7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Entendeu como existe possibilidade de vitória? Com certeza. Entendeu? Vamos aqui rapidamente, aqui eu vou pontuar por causa do nosso tempo, a solução para o pecado. Primeiro, admita a sua condição. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Quer sair da situação de pecado? Admita que você é um pecador. Quer sair para a solução da doença? Admita que você está doente, vá no médico. Tem gente que resiste, não, estou tudo bem comigo, não vou não. Não admite que está doente, não vai no médico e morre. É o que vai acontecer com qualquer pessoa que não admite a situação de pecador. Ele vai morrer na condição de pecado. Reconhecer o primeiro passo. Primeiro reconhecer, depois confessar. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão é uma admissão de culpa. Veja, para que serve a confissão?
Vou dar uma resposta importante para o ouvinte aqui. A confissão, ela só serve para uma coisa, não é para dizer para Deus o que ele não sabe. Ele já sabe. Por que eu confesso se ele já sabe? Porque ele quer saber se o que eu admito é o que ele já sabe. Não conte outra história para Jesus. A verdadeira confissão é você dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus sabe exatamente isso, que você pecou contra o céu e contra ele. Então a confissão não é para dizer para Jesus o que eu fiz porque ele não sabe. Não. É para ele ver que ele sabe tudo e eu aproveitei e contei tudo que ele sabe. Entendeu? Essa é a legítima confissão. É a admissão de culpa. Ela tem a ver também com a admissão, né? É, admissão de culpa. Outro ponto, se arrepender. Eu falei, admita sua condição, você é um pecador, confesse seu pecado e se arrependa e converta. Leia aí para mim Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Entendeu? Cancelados. Cancelados. Mas a condição é arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ok? Para finalizar, a salvação, afinal de contas, é pelo quê? É graça? Você fez a enquete. É pela fé ou é pela obediência à lei? Eu tenho quanto tempo, Aline, para fechar isso? Nós temos 5 minutos. Dá para ser? Dá para ser. Eu vou tentar terminar em 3, tá? Tá. Vamos lá, rapidinho. Primeiro a Bíblia diz assim: não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5 diz que é pela sua graça e por sua misericórdia. Para confirmar isso, Atos 15:11 e Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça? Pela graça sois salvos. Agora, onde é que entra a lei? Mas a graça é Jesus? Sim. E onde é que entra a lei? Vamos lá, rapidinho, uma metáfora, ok? Eu trago hoje de manhã uma chave de um carro 0 km e dou para você. Você aceita? Aceito. Pronto, se você aceitar esse presente, isso faz de você uma motorista? Não. Não. A mesma coisa é a graça. Você ter aceito Jesus como teu Salvador não torna você uma cristã. Muitos acham que sim. E aí está o efeito da desgraça. Porque eles acham que a coisa é só pela graça, pela graça, pela graça. Veja, a graça é um dom gratuito de Deus. Na metáfora que eu estou dizendo, é como se ele desse para você de presente a salvação, o carro. Você aceitou, está tudo certo. Mas isso não faz de você um motorista. É o que a gente falou lá no início do a cada dia, não é, pastor? Sim. Eu tenho que aprender a dirigir. Exatamente. Entender as leis do trânsito, porque senão eu não vou saber dirigir. Exatamente. É por isso que quando a gente vai tirar a carteira, a primeira coisa é uma prova de legislação. Pronto. Onde é que a lei entrou no processo? Foi antes do presente ou depois do presente? Depois. Depois, então pronto. Você entendeu o lugar da lei no processo da salvação. Você aceita a salvação em Cristo Jesus. Isso é a graça. E você precisa aprender a andar como uma boa motorista, seguindo a lei. Entra a lei. Aí é que entra a lei. Então, para o cristão, só faz sentido a lei de Deus se ele aceitou a Cristo, se ele aceitou a graça. E para não se tornar uma desgraça na vida dele, ou seja, ele sair sem observar a lei de trânsito, o presente que tu ganhou vai virar uma desgraça para a tua vida. Tu vai morrer ali, no sinal. Ou causar um dano a uma pessoa. Ou causar um dano maior. Então, a lei, ela regula, ela me mantém a salvo, ela não me salva. Mas uma vez obedecida, ela me mantém a salvo no trânsito, usando a metáfora do carro. Assim, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me mantenho a salvo se obedecê-lo. Pela graça sois salvos, mas não esqueçam, o julgamento será pelas obras. Assim como quando a gente é multado, não é porque a gente disse que era motorista, é porque a gente não soube andar como um bom motorista. Interessante. Ok? Eu espero que tenha ajudado. Vou terminar exatamente 10h30, como prometi, pelo relógio aqui. Posso fazer uma oração? Está adiantado, pastor. Está adiantado? Me pegou, tu me pegou. Foi uma tática aqui, pastor. Por isso que a conta não estava batendo, né, pastor? Mas olha, fico à disposição. Esse tema é extraordinário, sabe? Como eu te falei, é um tema para 2 programas, 3 programas de rádio, para poder quebrar primeiro esse paradigma, né? Que o ouvinte, às vezes, pensa que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Para ser salvo, quem fez foi Jesus. E para você receber a salvação, você só precisa aceitá-lo. O dom gratuito de Deus que ele ofereceu na cruz do Calvário. Vamos agradecer por isso? Vamos. Quer falar alguma coisa mais? Não, pode. Ok. Pai querido, obrigado pelo estudo dessa manhã. Foi rápido, foi dinâmico, mas eu espero que tenha sido compreendido pelos nossos ouvintes. Que eles recebam a graça do Senhor Jesus na sua vida. E uma vez recebido, tenham o interesse de andar sob a lei, para manter-se a salvo desse percurso e nessa jornada cristã. São as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Aline. Obrigada a você também, mais um estudo. Está chegando ao final, não é, pastor? Tem um próximo? Tem. O próximo vai falar da nossa esperança.
a segunda vinda de Jesus. Ai, tá demais, hein? Legal. Já tô na expectativa aqui. Já pega seu papel e caneta e você sabe, sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, Bíblia ao Ponto. Vou ficando por aqui com você e te lembro que você pode estudar a Bíblia. Nós temos uma revista que fala sobre isso, sobre vários ensinamentos, céu ou inferno. Você vai gostar dessa revista. Tem tudo a ver com o tema de hoje e você pede agora no nosso WhatsApp, 91 80 10 17 76. É de graça, é um presente da Novo Tempo para você. Você ouviu a Bíblia ao Ponto.